Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua, estamos juntos. E eu quero trazer nessa manhã, nesse Café com Jesus, nós estamos aqui. Eu estou aqui em Araguaína, Tocantins, Márcia está no Rio de Janeiro e nós estamos fazendo essa programação na nossa mais nova afiliada do Jesus na Rua, que é Jesus na Rua, Luanda, Angola. E nós estamos agora nessa programação para você, meu querido, que está junto conosco nessa programação. E são 9h07. Estamos começando a nossa programação. E nós vamos partilhar com você aquilo que Deus tem trazido em nossos corações para nós levarmos para vocês aqui de Angola, de Luanda, Angola, e também nos outros países, nos outros 49 países da África. Eu quero fazer uma saudação, Nós somos o povo mais feliz da terra. E eu quero agradecer pela vida de vocês, meus queridos, que estão junto conosco nessa oportunidade. Pastor Bernardino, um abraço, meu querido, a sua mãezinha e seus irmãos. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família aqui em Luanda. Minha querida Márcia, como é que está por aí? Bom dia, apóstolo. Tudo bem? Bom dia, queridos irmãos luandenses. Paz e graça. Aleluia, glória a Deus. Márcia, nós estamos numa contagem regressiva para o lançamento do livro. Meus queridos irmãos luandenses, africanos, nós estamos lançando um livro em português. E esse livro provavelmente vai ter uma versão em espanhol. Digo provavelmente porque nós estamos buscando esse contato, E também em inglês, para lançarmos nos Estados Unidos. E nós vamos continuar fazendo essas oportunidades, dando essas oportunidades para as pessoas. Daqui a pouco nós vamos ter um livro em que cada um dos pregadores do Jesus na Rua, do Jesus na Rua, vão ter participação nesse livro. E nós vamos fazer um livro de... Nós gostamos do número 7, 7 capítulos, e cada capítulo vai ser escrito por um dos nossos membros participantes. E nós estaremos juntos no livro da família, no livro de ensino, no livro de oração, no livro de evangelismo, no livro de jovens, e no livro de Café com Jesus, como nós estamos agora. Nesse Café com Jesus, meus queridos, nós vamos trazer para nós, porque nós, eu e Márcia, também somos edificados com essa palavra, e nós vamos entender aqui um pouco daquilo que Jesus Cristo fez quando esteve na terra. Nessa versão tem o nome apóstolo, mas o apóstolo ele só é depois que Jesus Cristo sobe, é assunto aos céus, aí sim eles são chamados de apóstolos, porque é a classe denominada Apóstolos do Cordeiro. Então, nesse instante, nós estamos lendo uma versão que chama NVI, e ela chama aqueles seguidores de Jesus Cristo de apóstolos. Mas, na verdade, aqueles homens são ainda seguidores de Jesus Cristo. E agora é com você, Márcia, aí no estúdio, no Rio de Janeiro. Amém. Bom dia, queridos irmãos luandenses.
Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Telegram Comunidade Jesus na Rua Internacional e nas rádios Jesus na Rua, Luanda em Angola, Jesus na Rua Palavra e Oração, Cristo Poder Alfa, Rádio BFM e Rádio Boas Novas. Amém? Amém. Paz e graça, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua Internacional e a direção para a comunhão que Deus nos enviou para este ano é fé, fidelidade e honra. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, hoje meditaremos na palavra. Chega-te aos bons, que serás um deles. Chega-te aos maus, que serás pior do que eles. Amém? Amém. Meus queridos, essa meditação que a nossa evangelista Márcia trouxe, ela é uma máxima do reino de Deus. Chega-te aos bons, que será um deles. Chega-te aos maus, que serás pior do que ele. Essa oportunidade que nós temos, meus queridos, de nos achegarmos aos bons, até tem uma fala espanhola, Márcia, o tal do Chapolin Colorado é espanhol, né? E ele diz, siga-me os bons, como se ele fosse exemplo de alguma coisa. Mas o jargão popular espanhol é achega-te aos bons, que será um deles. Quando nós nos achegamos, meus queridos, o que é ser bom? O homem em si não tem a capacidade de ser bom, porque bom, segundo Jesus Cristo, e eu acredito nele, é só um que é Deus. Ele estava se referindo ao Pai. Mas quando nós nos irmanamos com nossos irmãos, que são de Jesus Cristo, e nós confessamos a fé cristã, meus queridos, só para deixar bem claro, porque tem muita gente que está ouvindo essa programação, Márcia, para entrar na justiça contra a gente, viu? Então, nós somos cristãos, por isso que nós falamos isso, meus queridos, que bom é Deus, que Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho e que através dele nós conseguimos seguir a Deus, que é bom. Nós não conseguimos ser totalmente bom, mas quando nós estamos em Cristo, nova criatura nós somos, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, e nós estamos exatamente vivendo exercendo a palavra de Deus e exercendo a bondade nessa terra. Não nessa terra por nós mesmos, não. É porque nós fomos chamados, fomos comissionados por Deus a levar o Evangelho. E o Evangelho é as boas novas de Deus para o homem. Amém? Amém. Esse é o nosso Café com Jesus. Queridos irmãos, a palavra rema para os nossos corações está no livro de Marcos, capítulo 3, versículos do 14 ao 19, com o título Jesus escolhe os 12. Com a palavra, o apóstolo Adilson Bonfim. Pai, usa a boca do teu filho para que traga uma palavra de ensino e conforto aos nossos corações nesse dia que se chama hoje. Amém? Amém. Eu queria fazer uma saudação diferente e vou fazer. Eu sou Jesus na rua. Eu sou Jesus na rua. Isso eu ouvi ontem, Márcia.
Eu passei, tinha um grupo de jovens, e eu passei na garupa de uma moto. Aí eu pedi para a pessoa parar, estavam os irmãos lá, eu tirei o capacete e disse, glória a Deus, dei um grito bem alto na praça, assim, do lado. E aí tinha uns jovens lá, que eu não sei o que eles estavam fazendo lá, e aí eles gritaram, eu sou Jesus na rua, eu sou Jesus na rua. E aquilo ali me empolgou demais, eu saí cheio, foi louco, muito doido naquele momento. E legal. Fiquei feliz demais, fiquei muito feliz, e assim, nós temos oportunidade, meus queridos, de fazer segundo tudo aquilo que Deus descreveu na sua palavra, na sã doutrina. E de acordo com o que Deus escreveu na sua palavra, meus queridos, só relembrando, a palavra de Deus é Jesus Cristo. Jesus é a palavra, é o verbo que se fez carne. Tudo bem? E então, dessa forma, eu estou aqui muito alegre, muito contente por estar falando com vocês, luandenses, por estar falando com vocês, moçambicanos, por estar falando com vocês, beirenses, por estar falando com vocês, para vocês, morrombalenses, cabo-verdenses, e, enfim, estar falando com vocês. Uma frase que, se eu soubesse falar em inglês, eu ia dizer ela em inglês. Bom dia, graça e paz, povo africano. Eu sei que povo é people em inglês, mas eu não sei falar o resto. Então, vou ficar aqui só no povo mais feliz da terra. Deus abençoe, Deus ilumine, Deus traga a existência nas nossas vidas, Márcia, no dia que se chama hoje, esta alegria, esta oportunidade, esta pujança, este crescimento, que o Senhor Jesus traga nos nossos corações aquilo que nós necessitamos no dia que se chama hoje. Amém? Amém. A palavra de hoje está no livro de Marcos, capítulo 3, versículos do 14 ao 19, com o título Jesus escolhe os 12. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, que estivessem com ele, os enviasse a pregar, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Amém? Amém. Agora vamos nas vírgulas, Márcia, desse versículo fantástico, 14. Escolheu 12. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus queridos, olha só que coisa interessante. Por que ele não escolheu 2? Por que ele não escolheu 7, que é o número da perfeição? Por que ele não escolheu 9, que são os dons que nós encontramos na Bíblia? Por que foi 12? Porque se você analisar, se nós analisarmos, é muito interessante. O número da perfeição é 7. A metade de 12 é 6. Mas Jesus Cristo é 7, o número da perfeição. E por que nós entendemos dessa forma, meus queridos? Por um motivo simples. Ele não mandou de 3 em 3. Ele mandou de 2 em 2. Comissionou-os de 2 em 2. Por quê? Porque ele mandava 3 duplas para uma região e ele os cobria espiritualmente. Orava e intercedia por aquele ministério daqueles seguidores de Jesus Cristo. Então, 7 é o número da perfeição. Ele mandava mais 6, de 2 em 2, para que um apoiasse o outro. O nosso querido pastor César,
ele diz que é muito bom a gente andar de dois, porque um apoia o outro. E às vezes as pessoas ficam perguntando sem entender. Aí, quando é na hora de levar a palavra, eu digo, gente, é porque Jesus Cristo enviou de dois em dois. Aí nós vemos o Barnabé e Saulo, eles indo de dois em dois. Quando vai com João Marcos logo abandona eles e volta, porque não é de 3 em 3, é de 2 em 2. É o exemplo de Jesus Cristo. Amém? Amém. Designando-os como apóstolos. Amém? Amém. Nós vamos substituir essa palavra apóstolo, porque é na tradução que eu e Márcia estamos usando que diz isso. E nesse ponto a Bíblia discorda nesse ponto, desta tradução, porque os apóstolos só passaram a classe de apóstolos quando Jesus Cristo morreu, porque eles então eram seguidores de Jesus Cristo. Por que eles eram seguidores, meus queridos, e não apóstolos? Porque os 5 dons ministeriais é mestre, pastor, evangelista, profeta e apóstolo. Só que apóstolo é a junção das 4 unções, que Jesus Cristo era o apóstolo. Jesus Cristo era o Mashiach, que é o Messias, mas ele veio na unção de mestre, pastoreou, ele foi evangelista, pregou aqueles homens, pregou para aquelas pessoas, e ele era profeta, que quando ele estava agindo nestas unções, ele era apóstolo. Apóstolo de quem? Apóstolo, o Cordeiro é o apóstolo. Por quê? Porque depois que Jesus Cristo é assunto ao céu, nasce na terra uma classe de apóstolos. Qual é essa classe? Apóstolos do Cordeiro. Então é por isso que nós entendemos pelas outras versões da Bíblia e pelo original que Jesus Cristo foi rei, sumo sacerdote e também profeta. Rei, sacerdote, profeta. Por quê? Porque o Espírito Santo vinha sobre essas 3 classes de pessoas. Amém, Márcia? Amém. Para que estivessem com ele, os enviasse a pregar. Amém? Amém. Para que esses homens estivessem com Jesus Cristo no primeiro momento, e quando designasse, ele os enviasse a pregar, a levar a palavra, a ter o entendimento e a levar de 2 em 2 a palavra de Deus, que era o ensinamento de Jesus Cristo. Nós não tínhamos naquele tempo a Bíblia como nós temos hoje, que você escolhe o livro que você quer pregar. Não. As pessoas só podiam levar a palavra que Jesus Cristo falava, e eles tinham que ter uma memória fantástica para poder levar aquela palavra de Jesus Cristo. Amém, Márcia? Amém. E se tivessem autoridade para expulsar demônios. Amém? Amém. Para que eles exercessem a autoridade, porque eles foram comissionados por Deus Pai, através de Jesus Cristo, para que eles vão e façam as coisas com a autoridade que Deus lhes designou, que é Jesus Cristo. Meus queridos, eles expulsavam demônios, eles faziam muitas coisas, prodígios e maravilhas, e eles não eram e naquela ocasião eles eram evangelistas, porque o evangelista é que vem com esse poder.
outorgado, dado por Deus. Amém? Amém. Esses são os 12 que ele escolheu. Simão, a quem deu o nome de Pedro. Amém? Amém. Olha só. Simão, a quem deu o nome de Pedro. Nós vamos... Simão Bar Jonas. Bar é pai, filho, né? Simão, filho de Jonas, que é, né, o nosso querido Pedrão. Simão Pedrão, Simão Pedro, filho de Jonas. E aí, em outro livro que designa esses 12 homens, é Simão, filho de Jonas. Amém, Márcia? Amém. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Amém? Amém. Aí nós vamos ver os outros 2 apóstolos. Tiago, filho de Zebedeu, e João. Agora vamos entender sobre esses 3 homens. Pedro, Tiago e João. Né? Pedro, ele depois vai passar a ser designado de Pedro, vai ser chamado de Pedro. Pedro é pedra, e as tábuas, os mandamentos foram escritos em 2 tábuas de pedra. Então, a lei mosaica, Pedro representa a lei mosaica no apostolado, ou nos seguidores de Jesus Cristo. Tiago é substituição. A palavra Tiago, o nome Tiago, significa substituir. E João, graça. Por que que João era o mais novo? Quando aconteceu isso aqui, meus queridos, João deveria ter entre 17 e 19 anos. Ele ainda não tinha 20, porque quando Jesus Cristo morre, ele tem entre 20 e 23 anos de idade. Então, ele foi recrutado por Jesus Cristo de 17, o lapso temporal é 3 anos, então entre 17 e 23 anos e meio. Amém? Amém. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Amém? Amém. Olha só, uma criança, porque João tinha 17 anos de idade, filhos do trovão. Por quê? Porque Jesus Cristo já sabia até onde João iria pregar. Então, essa é a designação de Deus Pai através de Jesus Cristo. Amém, Márcia? André, Felipe, Bartolomeu. Diz um por um o nome dos apóstolos. André. Amém? André. André é da mesma classe de Pedro, Tiago e João, mas não se ouviu falar muito de André. Aí tem também Felipe. Felipe, nós ouvimos falar dele, mas quando é que nós ouvimos falar de Felipe? É ali quando em Atos, capítulo 5, são designados aqueles homens e eles começam a andar fazendo a obra de Deus. Se bem que esse André, que foi usado em prodígios e maravilhas, nós teremos que ter uma pregação específica para cada um desses homens, para poder entendermos a função desse homem no tempo em que eles viveram. Amém, Márcia? Amém. Bartolomeu. Amém? Amém. Bartolomeu, nós vamos encontrar esse homem fazendo a obra. Ele só é falado quando é mencionado os apóstolos do Cordeiro. Mas esse homem não tem uma obra específica. Ele foi para as regiões longínquas depois da morte de Jesus Cristo.
Amém, Márcia? Amém. Mateus. Amém. Amém. Mateus, que é Levi. Aí, esse ele tem uma relevância maior, porque ele escreveu aquilo que ele viveu com Jesus Cristo. Então, ele tem essa relevância. Mateus é o mesmo Levi, né? E é aquele homem que foi chamado já depois por Jesus Cristo, quando ele já estava fazendo a obra, né? Quando Jesus Cristo já estava fazendo a obra, Jesus passa na frente da coletoria e diz: Levi, segue-me. E ele seguiu a Jesus Cristo. Amém, Márcia? Amém. Tomé. Amém. Amém. Tomé é aquele famoso que não acreditava em Jesus Cristo. Não acreditava nas palavras, e ele estava ali mais como espectador. Tanto é que aquilo que nós temos sobre Tomé é só coisas difíceis, né? O realçar da falta de fé de Tomé. Amém? Amém. Tiago, filho de Alfeu. Amém? Amém. Tiago, filho de Alfeu. Tiago, muita gente confunde esse Tiago aqui, Márcia, e queridos irmãos landenses, eles confundem com o Tiago, meio-irmão de Jesus Cristo, que é filho de José e não de Alfeu. Amém? Amém. Tadeu. Amém? Amém, amém. Tadeu é uma pessoa que nós não temos relato bíblico dele, nós temos extra-bíblico. E depois a gente dá uma pincelada sobre a vida deste homem que esteve junto com Jesus Cristo e que foi disperso ali na hora da morte de Jesus Cristo e nunca mais se ouviu falar dele. Amém? Amém. Simão, o Zelote. Amém? Simão, esse Simão aqui, meus queridos, o Zelote, ele é da seita dos Zelotes. Ele é do grupo partidário dos Zelotes, viu? É como se fosse um partido político hoje aqui no Brasil. Então esse Simão não é o Pedro, porque o outro vai ser chamado de Pedro. Esse aqui não. Esse é Simão mesmo. E ele não acreditava em Jesus Cristo. Ele estava lá, foi escolhido para que tivesse representação em todos os segmentos da sociedade da época. E ele chegou a Jesus Cristo exatamente achando como o próximo, né? O próximo seguidor de Jesus Cristo também se aproximou, depois foi designado apóstolo, mas ele não cria em Jesus Cristo. Ele queria que houvesse uma luta armada, né? Aí você vai entender agora quem é o próximo nome, Márcia. Judas Iscariotes, que o traiu. Amém? Aí o nome desse homem não é Judas, porque Judas é o plural de Judá. Ele é Judá, filho de Iscariotes, né? Que é também de uma seita, né? E foi quem traiu Jesus Cristo. Quem traiu Jesus Cristo, meus queridos, precisamos entender uma coisa muito simples. Hoje nós temos esse entendimento de que quem trai é aquele que conhece, que está perto. Mas quem traiu Jesus Cristo foi a própria família de Jesus Cristo. Não família pai, mãe, irmão. Não. Foi a família da tribo de Judá que traiu Jesus Cristo. E então foi Judá quem traiu Jesus Cristo. A tribo de Judá traiu Jesus Cristo. Amém, Márcia? Amém. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele
os enviasse a pregar, e se tivessem autoridade para expulsar os demônios. Esses são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, que o traiu. Amém? Amém. Meus queridos, será se Jesus Cristo não olhou para esses homens e viu, ele viu quem eles eram. Ele viu quem eles eram. Por quê? Porque Jesus Cristo tinha o Espírito Santo sobre, e o Espírito Santo revelava a ele as pessoas. Revelava a ele o coração das pessoas. E então, dessa forma, o que aconteceu, meus queridos? Jesus Cristo já sabia quem o iria trair. Jesus Cristo já sabia que Pedro negaria. Jesus Cristo já sabia que aqueles outros iriam ser dispersos e não mais apareceriam. Tanto é o seguinte, que o relato de mortos ao fio da espada foram só Pedro e Tiago. Os outros não foram mortos. Por quê? Porque eles não estavam mais com os do caminho. E dentro dessa oportunidade, meus queridos, eu quero trazer para você no Café com Jesus, para que você medite no que Jesus dizia, no que Jesus fazia, para que você possa ser hoje, escolhido dentre os seus irmãos para ser feito filho de Deus. Amém? Amém. Queridos irmãos, os dias e horários dos nossos encontros são: sábado, às 21h07, o encontro de jovens. Domingo, às 21h07, o encontro da família. Segunda-feira, às 21h07, o encontro de ensino. Quarta-feira, às 21h07, o encontro de oração. Sexta-feira, às 21h07, o encontro de evangelismo e missões. Estamos na comunidade Jesus na Rua, Luanda, em Angola, transmitindo ao vivo para as rádios Jesus na Rua, Luanda, em Angola, Jesus na Rua, Palavra e Oração, Cristo Poder Alfa, Rádio BFM e Rádio Boas Novas. Amém? Ajude-nos se inscrevendo no nosso canal do YouTube, clicando no sininho, dando seu gostei e compartilhando com seus amigos e contatos. Ajude-nos orando para que Deus nos mande mantenedores para as escolas bíblicas para a vida Rehobote. Ajudem-nos baixando o aplicativo das rádios Jesus na Rua Luanda, em Angola, Jesus na Rua e Jesus na Rua Palavra e Oração, e compartilhe com seus amigos e contatos. Sigam-nos também nas fanpages no Instagram e no Telegram Jesus na Rua Internacional. Obrigada, queridos irmãos, em nome da comunidade Jesus na Rua, Luanda, em Angola. Chega-te aos bons, que será um deles. Chega-te aos maus, que serás pior do que ele.